Amém? Tudo bem? Boa noite. Hoje a gente chegou na última mensagem da série Os Caminhos. Então, queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, mas já está aqui na colinha. Judas 11. Todos acharam? Amém. Amém. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Amém? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia aqui. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade, por ter nos trazido em segurança, Pai. Pai, que o Senhor esteja aqui entre nós neste dia, nos revelando os seus segredos, tudo aquilo que está aqui nessas passagens que nós vamos ler aqui hoje, tudo aquilo que o Senhor já me revelou, que eu possa revelar aos irmãos aqui nesta noite, e que seja algo que eles possam aplicar na vida deles com sabedoria, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje esse é o último personagem aqui dessa série de versículos, na verdade um versículo, né? A gente já falou sobre o Caim, e o Caim, a gente falou no dia 18 de agosto sobre ele, e o caminho do Caim era o caminho da rejeição. Então ele se sentia rejeitado, e ele começou a seguir um caminho que levou a vários pecados. Foi uma sequência. Mentiras, assassinato, questionamentos, arrogância, etc. E na semana passada a gente falou sobre o Balaão. O Balaão, que era o caminho do compromisso. Então o Balaão era um cara que vendia o seu dom para amaldiçoar ou abençoar, depende de quem pagasse. Então Deus teve uma surpresa para ele ali naquele caminho. E hoje a gente vai falar sobre o caminho da rebelião. O caminho de Corá é o da rebelião. E a história dele está lá em Números. Aqueles que acham que Números não só é contagem do povo, semana passada foi o Balaão, essa semana é o Corá. Então a gente já tem aqui mais uma passagem lá interessante de Números, E Corá, ele era da família de Levi, Então ele era descendente ali direto dos patriarcas, Descendente direto de Abraão, de Isaac e Jacó. E também ele tinha um certo parentesco com Moisés, A Bíblia fala ali que eles eram primos. Corá, ele era o líder dos levitas. Ele tinha um prestígio, ele tinha uma autoridade ali no meio deles e, infelizmente, ele queria mais, Então, e esse foi o grande problema dele. Então, mesmo ele tendo certos privilégios, certas situações ali como líder dos levitas, mesmo assim, ele ainda queria mais coisas, E é por isso que o versículo fala destruídos na revolta de Corá. Porque Corá, ele articulou uma revolta ali na congregação de Israel. Enquanto o povo estava ali já passando por várias situações, caminhando ali para os últimos passos deles ali, E Corá apareceu com essa surpresa aqui com Moisés, E pensando nisso, eu queria que vocês abrissem aí em Números 16 e ficassem com a Bíblia lá, porque a gente vai estar lendo alguns versículos lá de Números, Então, é importante aí a gente estar com a Bíblia lá. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a rebelião. Então, eu coloquei o nome dessa mensagem como o caminho da rebelião. E o primeiro ponto que eu quero colocar é exatamente esse, que está em Números 16, de 1 a 3. Aqui ele fala assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens, filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta,
toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Então aqui, quando eles se rebelam, eles vão questionar Moisés e Arão, porque eles eram os líderes ali do local, né? Então eles começaram a questionar a autoridade deles. Questionaram a autoridade deles. E como na semana passada eu falei, Balaão tinha uma motivação. E Corá aqui e seus companheiros tinham outra motivação. Uma motivação onde eles achavam que Moisés e Arão, eles se sobressaíam da congregação, tentando, como se quem diz assim, eles se achavam os melhores e eles que estavam dando a carteirada no pessoal. Porque, como já se viu, né, a visão deles ali, por que eles não tinham a sua autoridade? Se Deus tinha instituído eles ali como os levitas, que já tomavam conta de várias coisas do tabernáculo, né? Então, por que eles não poderiam ter também essa responsabilidade? E aí que começa toda essa situação. E eles vão acusar. Então vão, e aqueles três lá, né? O Corá, Datã e Abirão, e mais 250 homens. Imagina Moisés e Arão e esse monte de gente chegando para questionar, né? Imagina como não foi a situação, um movimento que não houve ali no meio do arraial, né? No meio das tendas ali, todo mundo passando e tentando, né, entender o que estava acontecendo. E eles questionam a liderança, ainda dizendo que toda a congregação é santa. Eles estão dizendo aqui que todos deveriam ter o mesmo direito, né? Por que só Moisés e Arão tinham esse direito? Então aqui a gente vê que os rebeldes, eles tinham uma certa inveja, né? Porque essa era a motivação deles ali, no fundo. Não era questionar por que Moisés e Arão eram os líderes, e sim porque eles tinham inveja daquilo que Deus tinha instituído para Moisés e para Arão. E é aí que começa o problema. Então, eles entendem e acham que eles têm igualdade espiritual, né? Porque eles se compararam ali ao Moisés e Arão, que já desde lá do Êxodo vinham tendo certas situações com Deus. Não foi ali, em números, que eles começaram a tomar conta da congregação. Foi desde o primeiro minuto. Desde a hora que eles estavam lá atrás e que Deus chamou Moisés e depois Arão era quem falava. E eram os dois que iam enfrentar o faraó. Cadê esse povo na hora de enfrentar o faraó para sair? Na hora dessa disputa aí ninguém queria. Mas depois que eles estavam já estabelecidos ali, aí eles queriam ter glória, onde não existia. E eles fazendo isso, eles estavam rejeitando e mostrando para todos ali naquela congregação que eles também deveriam desafiar a autoridade de Moisés e de Arão. Porque você imagina, esse número de pessoas chegando ali naquele momento para fazer toda essa arruaça, falar esse monte de coisas para Arão e para Moisés. E naquele momento, as outras pessoas que olharam, o que será que elas pensaram? Como que elas pensaram naquela situação? Será que quem estava certo? Corá e os 250? Ou os dois ali, Moisés e Arão, né? Mas Deus, ele tinha escolhido já Moisés para salvar o povo do Egito, para tirar da escravidão. Só que Corá não enxergava isso. Corá achava só que ele estava só mandando ali, né? E quantas vezes que a gente acaba questionando certas lideranças que Deus coloca em nossas vidas, né? Deus tem... Às vezes a gente não entende o que Ele faz, porém Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque Ele sonda os corações e Ele entende quem deve liderar o seu povo, quem deve estar à frente. E Ele move as coisas para que isso aconteça. E não foi diferente aqui, né? Moisés estava lá no deserto e Ele chamou Moisés. Não podia ter sido alguém lá
do meio deles ali já, mas Deus tinha propósito, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente não pode simplesmente questionar as lideranças, né, que Deus institui para nossas vidas, e sim a gente tem que tentar entender qual é o motivo daquelas lideranças, né? Porque Deus sabe o que está fazendo. E o orgulho e o desejo de poder, eles cegam a verdade espiritual. Muitas pessoas, como no caso de Corá aqui, eles queriam desafiar, mas eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus tinha feito para eles. Eles já estavam vivendo há um certo tempo caminhando no deserto, e mesmo assim eles ainda não tinham conseguido ver, né? Tantas coisas que já haviam acontecido e tantas coisas que Moisés já tinha feito por eles, né? Um bezerro de ouro salvou a vida deles, tem várias coisas que eles esqueceram, né? Então, Deus, Ele tem determinadas posições e nós temos que entender. Eu acho que esse é o ponto principal aqui. Não simplesmente questionar o que Deus está fazendo. Porque se a gente questiona, a gente pode estar fazendo a mesma coisa que Corá fez. Porque ele questionou sem entender, né? Então a gente precisa estar atento. E lógico que as pessoas que Deus coloca na liderança também não são intocáveis, né? Deus, ele coloca as pessoas ali, mas elas podem ser questionadas, elas podem ser, né, colocadas à prova mesmo, porque Deus precisa disso, para até para as pessoas que estão em volta entenderem o porquê Deus escolheu essas pessoas. Porque às vezes, se o cara fica lá numa liderança, mas imagina assim, se Moisés ficasse lá só na dele, abriu o mar, passei com a galera, agora vamos caminhar para a Terra Prometida, e ok, e não vou fazer mais nada. Se ninguém questiona, se ninguém vai em cima, e aí, quando vai chegar, como que vai chegar, o que a gente vai fazer lá, como que a gente vai entrar lá, são várias coisas, né? Então a congregação ali, ela precisava de respostas, mas não de desafios desse tipo, de eu acho que você está fazendo errado, então eu quero o seu lugar, né? Eu quero fazer do meu jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente teve a revolta e teve a reação. A reação a gente vai para Números 16, do 4 até o 7. Aí aqui a Bíblia fala dessa maneira: quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto: peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Aqui, Moisés ele foi cirúrgico. Porque numa situação dessa, onde ele foi confrontado na frente de todo mundo, e o cara com aquele monte de gente, ele teve uma coisa divina nele ali. Porque o cara se prostrou e duas coisas. Primeiro, reconhecendo qual era a importância do Corá no meio de tudo aquilo. Ele reconheceu que ele era um líder do povo também. E, no mesmo momento, ele está pedindo a Deus o que fazer. Então, quantas vezes que a gente está em situações de conflito, onde a gente pega e simplesmente reage? A reação de Moisés aqui foi a clássica de Moisés, né? Que é ser o manso, o cara tranquilo. Então, ele foi humilde aqui ao ponto de fazer tudo isso. Reconhecer que Corá era um líder, porque até pela descendência dele direta ali de Levi, e ainda pedindo para Deus dar um direcionamento. E Deus faz o quê? Deus fala para ele o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer era pedir: então volta todo mundo aqui amanhã, porque devia estar todo mundo com os ânimos exaltados. Aí quando você dá esse gelo, você já dá uma quebrada na situação, né? Porque daí você não reagiu de momento ali, senão ali ia virar uma
confusão danada. Mas aí ele fala, não, vamos passar para amanhã. Amanhã todo mundo volta aqui, inclusive o Arão, e aí a gente vai ver quem Deus escolhe, né? Então esse foi o teste que Deus colocou ali para eles, porque eles esperavam ali já no primeiro momento um embate, uma disputa de braço para ver quem seria o líder. Mas Moisés, tendo Deus com ele, já colocou a situação. Não, gente, é assim que vai acontecer. Então, para você ver que a liderança, quando é escolhida por Deus, não adianta vir gente questionar e vir brigar, porque a liderança tem o poder de Deus junto com ela. E essa liderança vai fazer aquilo que é o direcionamento de Deus. Então Moisés, antes de agir na carne, ele agiu na espiritualidade. Ele buscou a Deus para depois tomar uma atitude. Porque se ele toma uma atitude ali, a história poderia ter sido outra. E nisso, a autoridade de Deus foi reconhecida no meio do povo. Porque veio uma ordem direta dele. Não foi uma coisa que Moisés, não, vamos fazer assim, que veio da cabeça dele. Não, foi Deus que mandou. Então, a autoridade divina ali prevaleceu frente a toda essa situação. Mesmo que era uma situação de conflito e de intriga, Deus conseguiu colocar um basta ali. E já estancou uma parte do problema nesse minuto, né? Então, Moisés aqui nos ensina que quando a gente é confrontado, a gente tem que parar, orar e pedir o discernimento a Deus para entender o que a gente deve fazer naquela situação. Porque se a gente age na explosão daquele momento, fatalmente a gente vai ter problema. Primeiro porque a gente vai deixar Deus de lado, vai agir na carne e vai querer fazer as coisas da nossa maneira. A chance de dar errado fazendo as coisas da nossa maneira é muito grande. Posso ter sorte? Posso ter sorte, mas eu falaria que é mais sorte do que juízo. Porque você, em vez de você consultar a Deus e entender com Deus aquilo que você tinha que fazer, você vai e faz diferente. Age de outra maneira. Então não é isso que Deus espera da gente. Deus espera uma atitude igual a de Moisés. Se eu tiver numa situação onde eu preciso tomar uma decisão ali de momento, acho que não tem nada que a gente não possa esperar um pouco, né? Deus pediu para eles esperar até o outro dia, e no nosso caso podia ser minutos, mas se a gente ouve o que Deus está falando com a gente e a gente entende e aplica aquilo que a gente precisa, a chance de êxito é muito maior, né? E a gente utiliza aquilo que a gente tem conosco, né? E a gente tem o Espírito Santo conosco o tempo todo, né? Mais fácil do que Moisés ali, que tinha que ainda orar para Deus, né? A gente estava estudando Oséias, né? E é exatamente isso, né? Como é que o espírito de soberba entra na frente nas decisões. O espírito da soberba, ele entra na frente das decisões. E se a pessoa deixa, ele aflora. E ele não ouve a Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Então, houve a rebelião, houve o segundo ponto, que nós acabamos de falar agora, que foi a reação, no caso a reação de Moisés, e agora vem o castigo. O castigo está em Números 16, de 28 a 33. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou, e enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim, mesmo se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com todas as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Aqui a gente tem uma amostra do que Deus pode fazer.
né, ele simplesmente abriu o chão e engoliu todo mundo, do jeito que estava, sem nenhuma chance de reação, né? Então aqui é o juízo sobrenatural de Deus. A terra ela abre e ela engole as famílias do Corá, Datã, Abirão. Só os filhos de Corá que sobreviveram, na verdade aqui, tá? Até depois eles escreveram alguns salmos. O Chico que gosta dos salmos dos filhos de Corá, né? Então eles foram os únicos, porque eles não estavam junto com o pai dele nessa história. Eles ainda confiavam no Senhor, não desafiaram o que o Senhor tinha ali para eles, né? Então aqui a gente vê que, né, mesmo na própria família ali no caso, alguns estavam junto, outros não, né? E aqueles que não estavam foram poupados, porque Deus sabia quem não estava naquela história ali, né? E Deus aqui, ele mostra a sua santidade e a sua liderança, porque Moisés, quando Moisés fala ali o que vai acontecer, foi Deus que já tinha de antemão dito para ele, né? Ó, pode falar isso daí porque é o que vai acontecer, e eu vou mostrar o meu poder, para que esse povo que está se rebelando contra vocês entenda que eu escolhi vocês. Então, a partir do momento que você fala alguma coisa, eu vou lá e vou fazer, para mostrar para o povo que é dessa forma que a gente vai seguir, né? Então aqui, e detalhe, né? Alguns foram engolidos ali, mas ao mesmo tempo outros fugiram. Daqueles 250 eles tentaram fugir. E o que aconteceu com esses 250? Fogo. Eles foram queimados. Ou seja, todos aqueles que desafiaram o poder de Deus ali e a autoridade de Deus, a consequência foi a morte. Porque eles estavam tentando fazer o quê? Plantar algum tipo de falsa doutrina no meio do povo, que é o que a gente falou na semana passada. Então, Deus não ia deixar isso barato. Deus aqui, ele sabia exatamente como tratar. E no caso aqui, era dizimar todos esses caras. Porque aí ele mostra de uma vez que, tipo, não tem brincadeira. É daquela forma que tem que ser feito. Então, assim, eles tentaram fazer um motim, mas não deu muito certo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os motins que a gente tenta fazer na nossa vida. Desafiar a autoridade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes Deus tem dito coisas para nós, confiado coisas a nós, para que nós façamos, e nós estamos deixando de lado, às vezes, não fazendo. E negligenciando, e muitas vezes questionando a autoridade de Deus em nossas vidas, né? E eu creio que a gente não pode fazer dessa forma. Porque aqui ficou claro que, mesmo você tendo prestígio, tendo uma linhagem, né, dos patriarcas ali, que era o caso de Corá, isso nada valeu. Então, não adianta você ser o cara mega espiritual e estar batendo de frente com Deus, porque aí vai dar ruim. Não tem como você passar por isso sem que seja algo ali que Deus mostre a sua força, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele vai se inflamando com certas coisas, né? Certas coisas vão tomando conta, e eu vou lá e eu coloco tudo isso a perder. Porque ao invés de eu chegar, no caso aqui de Corá, chegar em Moisés e em Arão e entender toda a situação e trabalhar junto ali, porque ele trabalhava no tabernáculo, ele que cuidava ali das coisas, né? Ele tinha a autoridade dele. Então ele quis desafiar os caras que estavam à frente ali, né? Deus tinha escolhido. Então, nesse momento que eles fazem isso, aí ele quer desafiar Deus, né? Porque ele quer falar assim, pô, por que Deus escolheu esses dois caras e não me escolheu? Pô, eu sou bisneto de Levi, pô, né? Tipo assim, imagina ele pensando, né? Tipo, eu sou o cara, eu já sou o líder desse pessoal. E porque, pra você ver que ele tinha influência, porque eu tô até lendo um livro que fala muito sobre isso, que a liderança é a influência.
esse cara era tão influente porque 250 pessoas foram atrás do que ele estava falando. Tipo, ele não era qualquer um. Ele tinha realmente uma... Não foi um delírio. Exato. Ele tinha alguma coisa ali. As pessoas confiavam nele, de certa forma. Porque como que ele vai conseguir arrastar 250 pessoas para ir desafiar os caras que estão na liderança do negócio? Não tem como, se não tiver uma influência dessa. É interessante, você estava falando, eu estava lembrando de um terço que caiu com Satanás. Você viu, Satanás conseguiu arregimentar um terço, né, dos anjos do céu para ir contra Deus. Né? E é interessante, você ver, quando a coisa é errada, a gente procura arregimentar pessoas para nos fortalecer. A gente faz também o nosso motim, o nosso batalhão. A gente cria o nosso batalhão. E você vê quantos vão erradamente na palavra de outros. Sim. Na intenção de outros errados. É impressionante isso. Né? E Satanás tenta até hoje levar a gente com ele. Exatamente, a mesma coisa. Já sabe que perdeu, né? Quer levar um monte de gente com ele. Então é isso, quando a gente tem essa questão da consequência, a gente tem que saber que qualquer ato que a gente, né, pratica vai ter uma consequência, seja boa ou seja ruim, né? A gente não vai conseguir sair ileso, principalmente se for alguma coisa ruim, né? Algo que vá contra aquilo que Deus tem falado. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui, ele está em Números 17:8, que fala assim: no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Aqui, o que acontece? Depois que Deus fez toda aquela coisa com Corá e com os outros, Deus sabia que ainda tinha gente ali que poderia querer desafiar. Então Deus precisava fazer o quê? Precisava mostrar de alguma forma, dando um sinal, por isso que esse é o quarto ponto, dando um sinal para eles de que quem foi o escolhido. Então ele fala o quê? Ele fala para todos os líderes de todas as tribos colocarem a sua vara, todos colocam essa vara dentro da Arca da Aliança, e no outro dia eles vão ver qual tinha florescido, porque esse era o desígnio que Deus colocou. Aquela vara que florescesse seria do líder. Então quando Deus dá esta ordem, aí vem esse sinal. Para quê? Para que aqueles outros que não tiveram a coragem no primeiro momento de se rebelar junto com Corá e os outros, não tentassem nada, pensando que fosse alguma outra coisa. Então ele fala assim: eu vou fazer algo que vai ser sobrenatural para que vocês vejam a minha mão. E aqui ele faz, né, com que a vara de Arão brote, né? E aqui Arão, ele também era lá de Levi, né, tribo de Levi. Então, para vocês verem que por que será que Corá estava bravo, né? Então aqui é isso. Nesse primeiro momento ele coloca essa vara, essa questão aqui, para que ela seja brote, né? Porque aquelas varas não eram para brotar, só por milagre, que era algo que não tinha mais raiz, não estava recebendo água, não estava acontecendo nada. Então, e ainda mais de um dia para o outro, da forma que foi, né? Que aqui a Bíblia fala que ainda produziu as flores e dava amêndoas, ou seja, foi perfeito, né? Não foi uma coisa qualquer. Não foi só assim, nasceu um brotinho aqui, tipo, aí o cara vai falar, não, isso aí podia ter nascido mesmo, estava a ponto de nascer, né, sei lá. Mas Deus foi lá e fez melhor ainda, né? E aqui Deus, ele mostra o que? A sua soberania. Porque aqui, ele não apenas está punindo os rebeldes, mas também reafirma a escolha que ele tinha feito lá atrás. E ele mostra para todo mundo agora que quem foi o escolhido foram eles, para que não sobrasse mais nenhuma dúvida sobre isso. Porque se existisse ainda alguma dúvida de que Moisés e que Arão tinham sido escolhidos depois de tudo isso que já tinha acontecido, agora não era para ter mais, né? Porque os caras tiraram do Egito, fizeram um monte de coisa, caiu
comida do céu, tinha nuvem de tudo lá, fogo de noite, os caras viveram bem, sapato que não gastava, roupa que não estragava, mas mesmo assim tem coisa errada, né? A pessoa está recebendo tudo que Deus tem para ela, mas mesmo assim ela continua brigando com Deus, né? Então mesmo depois de tudo isso, né, igual eu falei, Deus sabia que muitos ainda tinham o coração voltado para ter uma outra rebelião. E de repente, se ele não fizesse dessa forma, quem sabe o que poderia acontecer, né? E Deus já sabia o que ia acontecer ali para frente nos próximos capítulos, né? O povo já ia começar a se corromper, que é a história do Balaão que a gente falou na semana passada. Então Deus já estava atento ali e não queria deixar o povo se perder nessas coisas, né? E ele faz as mesmas coisas nos dias de hoje. Ele vai reafirmando as suas coisas para nós, de maneira que nós não deveríamos estar questionando aquilo que ele fala para a gente, né? Ele vai colocando situações na nossa vida, né, e outras coisas, para mostrar para a gente qual é o caminho que ele quer que a gente siga, o que ele espera de nós, né? Mas muitas das vezes a gente quer o desafio, quer questionar de uma maneira que não é sadia. Porque questionar, a gente pode questionar Deus, tá? Né? Não é uma coisa que faço tudo e pronto, mas tem que tomar cuidado da forma que está sendo feito, né? Porque é esse que é o ponto aqui. E Deus, ele sabe sempre o que é melhor para nós. A gente tem as nossas escolhas, Deus deixa a gente escolher certas coisas que deveriam nos aproximar dele, e a gente às vezes negligencia isso e acha que tem que só empurrar as coisas com a barriga e seguir em frente, mas não é assim, e a gente precisa estar atento a isso, porque se a gente não fizer as escolhas corretas, porque Corá tinha uma escolha, ele poderia ter ido conversar amigavelmente com Moisés e Arão e entender o que estava acontecendo e para onde eles iriam e como eles estavam caminhando. Ao invés disso, ele resolveu escolher o caminho que fosse da rebelião. E aí ele teve esse problema todo aí, né? Não só ele, mas como a casa dele ali, né? Os familiares e os outros, né? Perderam praticamente tudo. Me chama a atenção, você falou de empurrar com a barriga, né? Como Deus ensina os próprios líderes de como resolver situações difíceis, né? Vai, resolve, ataca o problema, né? Faz aquilo que... Vamos trabalhar no problema, né? Deus deixa bem claro. Ele não deixa o tempo resolver isso. Não existe isso, né? Não existe isso. Deus, quando na liderança e soberania dele, ele ensina, olha, resolve, tá aqui, dá um sinal, não deixa a dúvida pro povo. É incrível, né? Sim. Porque senão vai acontecendo coisas que depois pode perder o controle, né? Aí pode ser problema. Lógico, Deus vai resolver de qualquer forma, né? Poderia ter tido a confusão ou não, mas eu creio que se a gente está atento e deixa de seguir a carne e segue pelo espiritual, que foi o que Moisés fez, para entender o que Deus queria, as coisas vão fluir de outra maneira, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter consequências ruins com base nas nossas escolhas. E por isso a gente tem que estar atento em como a gente está fazendo as escolhas. Se eu estou fazendo escolhas que estão pautadas naquilo que eu estou ouvindo de Deus, ou se são escolhas que eu estou ouvindo na minha carne. A gente fala muito sobre isso, né? Ouvir a carne, ouvir a Deus. Mas é uma coisa que, tipo, se a gente negligencia isso, fatalmente vem a consequência. Não tem para onde correr. E depois o quinto ponto aqui, o último ponto, aí eu volto para o versículo, né? Que é a advertência. Aqui, Judas, ele está advertindo a nós. Porque quando ele fala aqui, e foram destruídos na revolta de Corá, ele está falando aqui, ó, se você escolher um caminho de revolta, de confusão contra Deus e contra aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, o seu caminho é a destruição. E fica claro isso quando a gente vê lá em Números, né? Como Deus lida com essa situação. E aqui, então,
ele está usando o exemplo de Corá para advertir a gente contra o orgulho, porque Corá tinha orgulho ali, questão da ganância, né? E no fim a rebelião. Porque aqui na carta de Judas, como eu falei quando eu comecei a falar na primeira mensagem lá de Caim, é uma carta que está falando um pouco contra falsos mestres, falsas doutrinas, coisas que vão se instalando nas igrejas e as pessoas vão acreditando e vão ouvindo coisas e seguindo coisas que não são corretas. E aqui Corá tentou colocar uma falsa doutrina aqui, de que ele era mais espiritual do que Moisés e que Arão, e que ele que deveria ser o cara ali que estaria na liderança de tudo aquilo, né? Então a gente tem que estar atento aí a isso. E um pouco aqui ele fala sobre o orgulho espiritual, né? Essa questão. Então, quando eles se opõem, eles têm motivos egoístas, mesmo tendo prestígio na comunidade. E esse é o orgulho espiritual. O cara às vezes acha que ele é mais, mas ele não é. Porque Deus quer que ele faça certa coisa e não aquilo que ele já pediu para outra pessoa fazer, né? Então quando a gente vê na igreja determinadas pessoas fazendo determinadas coisas, é porque Deus colocou cada um para fazer aquilo. Ele colocou um para tocar no louvor, ele colocou um para fazer aquilo, ele colocou outro para fazer outra coisa. Não é por acaso. Não são coisas que são escolhidas de repente. Ah, a pessoa tal caiu lá. Até tem um memezinho, né? Que na Cláudia me mandou outro dia. A pessoa tá andando assim, aí é tipo uma pombinha. Como ela caiu em determinado ministério. Daí o negócio faz assim, ela caiu. Não é assim. Deus, ele sabe. Parece que caiu de qualquer jeito, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus, ele não dá o ponto sem o nó. Ele sabe articular as coisas. Às vezes pra gente parece que foi do nada, foi de repente, foi de qualquer jeito. Mas Deus, ele sabe como que ele fez aquilo. Até porque às vezes ele faz as coisas para dar aquela motivação a mais para a pessoa, para que ela demonstre todo o potencial dela, né? E para concluir, eu queria fazer uma amarração aqui entre todas as mensagens, né? Porque esse versículo aqui é um versículo muito importante, porque a gente falou sobre o Caim, a gente falou sobre o Balaão e sobre Corá, né? Cada um na sua particularidade, mas todos, se a gente for olhar, todos tinham o mesmo problema. Todos tinham Deus a favor deles, mas eles negaram tudo isso para seguir o caminho que eles queriam. Caim tinha Deus ali com ele ali, né? Porque ele conversou diretamente com Deus, como a gente viu lá naquela mensagem. Deus questionou algumas coisas para ele e ele brigou com Deus ali, falou, pô, sou eu que cuido do meu irmão, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Depois Balaão falou com Deus também, ouviu a Deus, mas mesmo assim tinha outras coisas no seu coração. E agora Corá, que tinha ali toda uma história, todo um prestígio, mesmo assim preferiu também desafiar, né? Então, o que a gente entende aqui é que o caminho que a gente tem que escolher na nossa vida é o caminho sempre que vai nos levar a Deus. É o caminho que sempre vai nos levar àquilo que é bom, àquilo que é divino. Porque se eu sigo por um caminho que vai ao contrário de tudo isso, qual é o meu destino aqui? Caim foi embora marcado, com medo de alguém matar ele. Balaão morreu também na mão dos caras lá depois, né? E Corá foi engolido pela terra. Então assim, são inúmeras pessoas que nós vemos na Bíblia que quando desafiam a Deus e quando seguem um caminho contrário daquele que Deus tem planejado, só acontece desgraça, né? Então a gente tem que estar atento para principalmente ser como Moisés aqui nessa última mensagem, que é o cara que orou a Deus e entendeu, porque aqui nas outras sempre foi um desafio direto a Deus, né? Aqui
Pelo menos tinha uma pessoa no meio personificada ali para ser o desafiado. Então, e ele mostra exatamente aquilo que a gente precisa fazer, que é olhar e entender que nós sozinhos não podemos fazer nada. Sozinhos a gente não combate nenhum tipo de desafio que é colocado contra nós, né? Então a gente tem que estar atento, porque essas situações elas vão acontecer, tanto as que aconteceram com Caim, quanto as de Balaão e quanto as de Corá. Sempre vão estar aí na nossa frente, né? Então eu creio que a gente tem que estar sempre atento para a gente não cair nesses pecados, porque são coisas complexas. Às vezes elas vêm disfarçadas, né, como falsas doutrinas, como a gente viu na semana passada, mas a gente tem que estar sempre atento aí, porque essas coisas elas nos afastam de Deus. E eu creio que todo mundo que está aqui, ninguém quer se afastar de Deus. Todo mundo está buscando estar mais próximo de Deus, com um relacionamento melhor com Deus, para que as coisas fluam, né? Então, minha última frase aqui é que o Senhor nos guie e oriente naquilo que devemos fazer. Que estejamos atentos em todo o tempo e que o Senhor alegre nossas vidas e que possamos absorver esses ensinamentos e que não sejamos como Caim, nem como Corá e nem como Balaão. Que o nosso caminho seja aquele que nos leva para Deus. Amém. Amém? E é isso. Termina aqui a série de mensagens. Espero que... Glória a Deus. Bom, eu aprendi bastante com esses versículos, com esse versículo aqui, porque ele abriu muita coisa, principalmente no Antigo Testamento, que são coisas que às vezes a gente passa batido, principalmente porque está em números. Né? Então a gente tem que estar atento aí. Deus quer se revelar para nós todo o tempo. Amém. A gente precisa ficar esperto. Amém? Glória a Deus. Obrigado.